aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de um mangá que foi lançado pela Panini em julho, com bastante ansiedade pelos fãs aqui no Brasil, que é finalmente a gente tem o mangá de JoJo's Bizarre Adventure aqui no Brasil. O que eu tenho aqui é a primeira edição, que cumpre mais ou menos o primeiro arco, né, o Phantom Blood, que vai ser concluído em 3 volumes. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho só para o primeiro volume, pra gente ter uma ideia, se você não conhece Jojo, que eu acho bem difícil, o que seria Jojo, mais ou menos como é a distribuição e principalmente como é que a Panini trouxe esse volume 1, que vocês podem ver, é um volumão bem grande aqui pra gente, tá? Então, bom, partindo do início, JoJo Bizarre Adventure é um mangá, o segundo mangá mais antigo em publicação. Ele é dividido por alguns arcos, ao todo a gente já está no 8º arco de Jojo, para vocês terem uma noção. Como é que eu vou explicar isso? Os arcos são sequenciais, mas não tem os mesmos personagens. A ideia de ser Jojo é porque todos os protagonistas, aqui a gente está com o Jonathan, eles têm o apelido de Jojo. Mas não são os mesmos protagonistas para todos os arcos. Uma das características que o autor, né, o Hirohiko Araki, deu para o mangá de Jojo é que ele acompanha muito a época em que ele está. Então, conforme os arcos de Jojo foram evoluindo, o traço do autor foi bastante alterado, foi se modernizando em alguns arcos, né? E ele vai fazendo muitas referências. É um mangá que ele trabalha bastante, apesar das histórias serem pontuais em algumas épocas, que nem essa aqui é na Inglaterra por volta de 1800, né? Então, conforme os arcos eles vão se sucedendo, o autor ele vai imprimindo características da época em que ele está escrevendo, na verdade, essas obras. Então a gente tem bastante características das décadas de 80 nos 2 primeiros arcos. No arco 3 e 4 disse que tem bastante características, bastante referências dos anos 90, e assim ele vai progredindo, tanto na arte quanto no modo como ele vai contando a narrativa. Bom, agora quanto ao Phantom Blood, né? Ele é o arco do Jonathan Joestar. É o primeiro Jojo, né, que a gente vai acompanhar. Ele é filho do George. E já no início, né, do mangá, a gente tem o primeiro elemento bizarro que a gente vai ter na história, que é a máscara de pedra. A máscara que o pai dele, o George, estava estudando, né, era um dos bens, que ocorreu um acidente no qual a mãe do Jojo faleceu. A família do Joestar é salva pelo Brandon, né? E ele tem o Jojo ainda é um bebê na época, né? Então a família acaba sendo salva por esse cara e o George, como um bom cavaleiro inglês, acaba devendo a vida para esse cara. Bom, tem um salto temporal depois disso e o Dio, que é o filho desse cara que salvou ele acaba sendo adotado por uma série de acontecimentos na família do tio, né? Ele acaba sendo adotado pelo George. E é aí que a vida do Jojo vai mudar completamente. Porque desde o instante número 1, o Dio é aquele personagem que você vai odiar. Ele é o cara que não gosta nem mesmo de cachorro, para vocês terem uma ideia. Então ele é o antagonista do Jojo nessa primeira parte. Esse primeiro arco ele tem algumas características que o autor pegou emprestado de alguns livros. Inclusive, essas primeiras cenas iniciais, né, do resgate da família Joestar, alguns acreditam que o autor tenha se inspirado bastante na trama dos Miseráveis. Todo esse lance de cavalheirismo, dever à vida e todas as outras características de um lord inglês, né? A trama ela acaba se assemelhando bastante também a um livro clássico no que se refere à narrativa. Ela ocorre como uma grande novela da história desses dois jovens, do Jonathan e do Dio, e de certo modo não tem uma grande reviravolta na história desses dois personagens. O Jonathan sempre cresceu como um cavalheiro, então ele tem todos aqueles meandros e aquele polimento de um cavalheiro inglês, enquanto que o Dio, que é uma pessoa que veio de uma família pobre e simples, está tentando tomar tudo isso dele. E o modo como as coisas vão se sucedendo é um mangá bem rápido a leitura, é uma trama bem rápida de ser acompanhada. Em alguns pontos é um pouco ruim, porque o autor não deixa muito claro que teve um salto temporal,
mas você vai acompanhando a juventude desses jovens até um ponto em que a gente chega deles virarem realmente antagonistas entre si. O Dio tá tentando tomar os bens da família do Jojo, enquanto o Jonathan, né, o Jojo, ele tá tentando salvar o pai dele de uma trama que o Dio desenvolveu para matar o George e poder ficar com o dinheiro da família. Qual é o elemento bizarro, né? A gente tem essa máscara, ela na verdade ela tem uma importância maior quando eles já estão um pouco mais velhos, né? E o Dio, tanto o Jonathan quanto o Dio, eles se interessam por essa máscara por razões diferentes. O Jonathan, pelo estudo mesmo, ele realmente passou a estudar, tem vários cadernos de estudo de como aquela máscara age, o que ela pode significar, quais são os reinos, enquanto o Dio só quer utilizar a máscara para proveito próprio, né? Esse é o primeiro elemento bizarro que a gente tem na trama do Jojo. Uma das coisas mais interessantes que a gente vai ter é que, como ele tem uma trama bem de novelona mesmo, né, desses dois personagens, o protagonista ele faz um papel bem interessante de mostrar tanto a evolução do Jonathan quanto a evolução da maldade do Dio. E como é que ele vai fazendo isso? Ele dá enfoque não só para o protagonista. Na verdade, dá até para você dizer que o Dio acaba tendo muito mais personalidade que o Jojo nesse primeiro volume, tá? Por quê? Porque tem capítulos solo pela visão de cada um. Então a gente tem capítulos que são o Dio, né, mostrando o que o Dio tá fazendo, e capítulos que tem o que o Jonathan tá fazendo progressivamente. Como eu definiria esse primeiro volume? Estilo sobre a narrativa. Você vai se interessar por Jojo, pelo menos agora nessa fase inicial, muito provavelmente pelo estilo do autor. Seja as poses mirabolantes ou as gigantescas onomatopeias que a gente tem aí, que já virou meme em diversos momentos. O estilo do autor é muito presente e é muito marcante. Ele é extremamente detalhista, é uma arte extremamente reconhecível. Eu acredito que é até difícil mimetizar como é que o Araki conseguiu fazer isso, porque se você parar para pensar, como é um mangá dos anos 80 ali mais ou menos, você tem todos não os maneirismos da época, né? Mas aquela estrutura básica da época. Só que o Araki tem um desenho de muita personalidade, né? Enquanto a trama dele acaba sendo uma trama bem sem muito altos e baixos, uma trama bem linear. Eu acho assim, se você gostou do primeiro volume, você provavelmente vai gostar dos outros. O estilo chama muita atenção, é um estilo muito bonito e muito detalhista. Mesmo que as poses que eles façam, às vezes não façam tanto sentido quando a gente vai parar para analisar realmente. E isso se refere também no modo como ele aborda referências. Então a gente tem, que nem eu já falei anteriormente, algumas cenas que são baseadas em livros mais clássicos. A gente vai ter personagens que são citações diretas a bandas e músicas. A gente tem uma série de pequenos... não chegam a ser easter eggs, porque o autor absorve essa referência e transmite para a obra de uma maneira própria, mas a gente tem aí uma série de situações e personagens que a gente ainda hoje consegue se relacionar, porque essas referências são muito recentes, né? É uma referência dos anos 70, 80, então você, de certa maneira, você consegue identificar aquilo e até mesmo ter uma conexão com aquele material, mesmo sendo um mangá tão antigo, né? Então, o estilo dele é muito importante, o estilo dele diz muito sobre a obra que ele quer passar, diz muito sobre a aura bizarra que ele tem no mangá dele. Bom, no primeiro volume a gente tem algumas situações... Dá pra dividir o primeiro volume em dois arcos bem separadinhos até. A gente tem essa primeira metade do volume, que vai tratar bastante da construção dos personagens, do antagonismo entre o Dio e o Jonathan, do papel do pai do Joestar, que o George é um personagem muito difícil de ser gostado. Então a gente tem essa primeira construção de antagonismo entre os dois personagens, de outros personagens secundários. Já na segunda metade a gente já vai passar realmente uma parte mais de aventura. O Jojo já vai estar um pouquinho mais velho, então já tem uma parte aí realmente dele desvendando os planos do Dio, dele desvendando o que seria essa máscara. Já tem essa construção mais meio shonenzão mesmo, né? De uma aventura dos personagens.
acho que se você conseguir se interessar pela primeira parte, a segunda parte você vai ler rapidamente. Uma questão interessante eu não vou falar o que seria a parte bizarra, mas o modo como esse elemento bizarro é introduzido na história, ele foi bem encaixado com os personagens e com a proposta do mangá de modo geral. É bem interessante o que o autor consegue fazer com esse elemento para a história, e é bem interessante os capítulos que ele consegue intercalar os personagens. Então ele tem capítulos que o Jojo vai contar pela visão dele o que está acontecendo, né? Você vai ver junto ao Jojo o que está acontecendo, e tem outros capítulos que a gente vai acabar vendo aí pelo Dio, o que o Dio tá fazendo para combater o Jojo ou tocar o plano dele até o final. Ele tem aí em torno de 312 páginas essa edição, é aquele formatão big. Dá pra ler, eu acho que como ele vai ser concluído em 3 volumes, é um fator muito interessante, porque mesmo se você quiser só ter uma noção do que é Jojo, acompanhar 3 volumes é um pouco mais fácil, né, do que você ter que comprar uma série inteira pra ver. Aí tem um anime de 2012, é bem animado, eu achei o começo um pouco mais rápido do que o mangá tem uma preocupação maior de fazer essa construção de personagens. Vale a pena, vale bem a pena, eu tô bem interessado em ler o restante, na verdade eu tô bem interessado em acompanhar o resto aí de Jojos de modo geral. Com relação ao mangá, ele vai sair bimestralmente pela Panini. Ele tem um precinho um pouco salgado. Ele tá saindo a R$ 29,90. Mas que nem eu falei, ele tem 312 páginas, é papel offset. Ao contrário do que a Panini tá fazendo nos shonens mensais ou bimestrais dela, né? O Dragon Ball, The Promised Neverland. A capa, ela tem trabalho em verniz, ela tem orelha, ela é mais trabalhada de modo geral, não é só uma imagem invertida, né? Atrás a gente tem a sinopse de todas as edições. Então, desde a capa até o material interno do volume, o acabamento é muito melhor do que ela está fazendo. E se você parar para analisar que esse é um formato big, a R$ 29,90, e aquele formato tanco normal que ela está comercializando está R$ 22, é uma diferença pouca por uma qualidade maior e uma quantidade maior de mangá para você ler. Então, bimestralmente dá para você se organizar para comprar. De mais a mais é isso. Eu espero que vocês gostem de Jojo tanto quanto eu gostei. Eu espero que vocês usem as referências e as piadas e os memes de Jojo, que são infinitos. A fanbase consegue pegar cada pequena coisa de Jojo e transformar isso no meme, seja as poses, ou seja o modo como ele faz as onomatopeias no mangá crescerem maior do que a cena. Tudo isso é bastante relevante, porque é o segundo mangá mais longo em publicação. Eu acho que isso diz muito sobre a qualidade e sobre como ele consegue manter os fãs dele interessados no mangá que ele está produzindo. Mas de mais a mais é isso. Deixa aquele like se você gostou do vídeo, aquele comentário se você quer ver mais sobre os outros volumes de Jojo, que eu vou continuar comprando com certeza. Não se esquece de clicar aqui na bolinha aqui do lado para poder se inscrever no canal e dar uma olhada no vídeo recomendado. De mais a mais é isso e tchau!